vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia meu irmão e minha irmã, começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, na manhã deste domingo, quarto domingo da Quaresma, tempo favorável para a conversão, que nós possamos ir ao encontro do Senhor. E para bem começar o programa de hoje, vamos juntos rezar a oração da campanha da fraternidade, que este ano fala sobre a educação. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus Cristo, vosso Filho amado, no Espírito Senhor que dá a vida. Amém. E no início do mês de março, o cardeal Dom Odilo Scherer, durante a sua visita a Teresina, falou com a equipe do programa Em Tuas Mãos sobre o sínodo, convocado pelo Papa Francisco. Os detalhes você confere agora nessa entrevista. Hoje o programa Em Tuas Mãos tem a alegria de conversar com o cardeal Dom Odilo Scherer. Ele que, além de cardeal, é arcebispo de São Paulo e vice-presidente do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano. Dom Odilo, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Uma saudação a todos. Nós vamos começar a nossa entrevista falando sobre o sínodo convocado pelo Papa Francisco, que traz como tema por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Inclusive, nós já falamos sobre esse assunto aqui no programa Em Tuas Mãos algumas vezes, mas é sempre bom reforçá-lo. Então, Dom Odilo, o que de fato significa esse sínodo que nós estamos vivenciando? O sínodo que o Papa está convocando representa uma promessa, uma esperança para uma transformação da igreja, para ela de fato ser uma igreja mais sinodal. Uma igreja sinodal em comunhão, participação e missão. Essas três palavras são muito importantes no tema. Uma igreja sinodal em comunhão, participação e missão. Isso é um processo todo, que começou mediante a consulta, a participação do povo nas paróquias, nas comunidades, e agora passa pelas dioceses, pela CNBB, a Conferência dos Bispos, haverá depois o momento continental também, e, enfim, a Assembleia do Sínodo dos Bispos, que acontecerá em outubro de 2023. E o que de fato se espera da Igreja no Brasil com relação a esses resultados dessa primeira fase do Sínodo? A gente espera que, de fato, deste Sínodo venha uma igreja mais sinodal, uma igreja mais unida, em comunhão, uma igreja participativa, não uma igreja apenas clerical, mas uma igreja povo de Deus participativo e uma igreja missionária que nós muito precisamos ser em nossos dias. Quais os pontos o senhor acredita que merecem a nossa atenção quanto a essa fase de escuta? A primeira etapa do sínodo está sendo concluída agora no Brasil, pouco a pouco, em que as paróquias, as comunidades, as organizações da igreja na sua base puderam também refletir e dar as suas contribuições. E me parece que esse é um momento importante de o povo de Deus ser ouvido. Naturalmente disso vem muita coisa, aparece muita coisa, mas o importante é lembrar que o tema do sínodo se refere à igreja. O Papa está perguntando o povo todo sobre a igreja,
o que precisa ser diferente, como pode ser diferente a igreja para ela realmente ser mais sinodal. Então, acho que é isso que precisamos destacar. E o sínodo está lançando uma grande semente e fazendo uma semeadura. Disso, naturalmente, vai depois resultar também um florescimento e uma colheita, mas o tempo dirá. E quais são os próximos passos do sínodo após essa escuta? Como já falei, agora haverá a fase nacional, né, em que as conferências episcopais deverão recolher aquilo que as paróquias, as dioceses refletiram, estão agora concluindo essa fase. Então, as conferências episcopais de cada país estão recolhendo isso para uma nova reflexão em âmbito de conferências episcopais. E o que esses passos podem representar para o futuro da nossa igreja? Bem, é o espaço do povo de Deus, né, que sente a igreja como sua, e, portanto, o espaço de participação, o espaço de expressão da fé, espaço de viver a missionariedade, de cada um fazer a sua parte na vida, na missão da igreja, no testemunho da fé. Eu acho que é isso que o Papa está desejando ao nos indicar este tema para a reflexão e para a ação que vai tomando corpo daqui para diante. O senhor esteve recentemente com o Papa Francisco, juntamente com os membros da presidência do CELAM, para tratar sobre as questões pastorais da Igreja da América Latina e do Caribe. Qual a avaliação que o senhor faz desse encontro? A conversa com o Papa é sempre muito boa, né? O CELAM é o Conselho Episcopal Latino-Americano, é um organismo continental a serviço das conferências episcopais. E no final de novembro, o CELAM promoveu a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. A Assembleia Eclesial, que foi um evento extraordinário, um primeiro no gênero, de fato, na igreja, desse tamanho, envolvendo todo o continente. Ainda foi feito em maneira mista, em parte online, em parte presencial, mas o resultado certamente foi muito bom. Já um exercício concreto de sinodalidade, em que o povo de Deus todo, do nosso continente, foi chamado também a refletir, a participar e a se expressar. Eu acredito que foi um momento muito bom da igreja no nosso continente. Então, Dom Odilo, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com o senhor e eu gostaria que o senhor também mandasse um recado para toda a nossa arquidiocese. Pois não, que Deus abençoe a todos e continuemos unidos, alegres na nossa igreja, lembrando que todos são parte da igreja. Ninguém deve se sentir fora da igreja, nem distante da igreja. Todos os batizados são filhos da igreja, são membros da igreja, como já aprendemos desde os apóstolos, quando São Paulo disse que todos são como membros de um grande corpo, cada um fazendo a sua parte, o corpo todo é harmonioso, sadio e cumpre a sua missão. Depois também São Pedro comparava a igreja a uma construção que se edifica com pedras vivas, e cada um é pedra viva na edificação desse corpo. Então procuremos nós todos os batizados, sentir-nos parte da igreja e ser pedras vivas na edificação do corpo e da casa de Deus, que é a igreja. E não deixe de conferir as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos, em tuas mãos. A esmola, o jejum e a oração são 3 exercícios basilares para uma boa vivência quaresmal. Hoje, no quadro Bons Conselhos, vamos falar sobre a importância da oração nesse itinerário litúrgico que nós estamos vivenciando. Neste período da quaresma, nós somos convidados a realizar algumas práticas quaresmais. Neste mês de março, nós já falamos sobre o jejum e sobre a esmola. Por isso, hoje, no nosso Bons Conselhos, nós vamos falar sobre a prática da oração com a Keila Viviane, ela que é integrante da comunidade católica Ore. Seja bem-vinda, Keila. Obrigada pelo convite. Então, Keila, o que a oração significa para a Igreja Católica? Então, para a Igreja Católica, a oração é o alimento da alma, né? Todo cristão,
católico, ele alimenta o seu ser espiritual por meio da oração. Por isso a importância dessa prática espiritual no período da quaresma, não somente no período da quaresma, né? Mas durante todos os dias, todas as épocas do ano. E por que é mais importante realizar essa prática da oração nesse período da quaresma? Então, ontem na homilia, nosso fundador, o Padre Neto, ele falava que a quaresma é conversão, é mudança de vida. E a oração, ela é um momento propício para a gente analisar a nossa postura, analisar os nossos atos e fazer essa reflexão e promover não somente uma reflexão, mas uma mudança de vida. Por isso que quaresma é um motivo de conversão, por isso que a oração no período da quaresma, ela precisa ser mais intensa. Por quê? Porque é nesse período que nós mergulhamos na leitura bíblica que nos orienta, que nos convida a essa mudança de vida. Você tem algum testemunho relacionado a essa prática da oração que queira compartilhar com a gente? Sim, inclusive eu trouxe até como exemplo o diário espiritual, né? Que ele tem uma prática que a gente faz com base no evangelho do dia. O evangelho ele é colocado para a gente no dia, tem um comentário, tem um espaço onde você, a partir da reflexão contida no diário, a partir das reflexões que você faz por meio do evangelho do dia, você já vai fazendo aquelas anotações dos pontos que você precisa melhorar. E eu tenho feito esse exercício e recomendo, além de você se aprofundar na leitura bíblica, você também ainda tem essa parte que favorece a mudança de vida, literalmente. E, na sua opinião, né, o conselho que você dá para essas pessoas que desejam iniciar esse processo da oração diariamente, o que você fala para as pessoas? Nos dias de hoje é um desafio, né? Ter momentos de oração na vida corrida que nós levamos, no cotidiano de trabalho, de família, de casa, de filhos, enfim. Mas é possível. A gente só precisa conquistar o hábito, e hábito ele vai surgindo à medida que você vai se propondo a vencer esses obstáculos, né? E a oração nada mais é também do que um vencer obstáculos. Então, o que eu sugiro? Que você vá começando pelo Evangelho, porque o Evangelho ele é primordial. Se você fizer a leitura, acompanhar as leituras da liturgia diária, já é um grande avanço. Como? Em que horas? Você vai analisar durante o seu dia qual é o tempo que você pode destinar. Eu tenho 15 minutos, eu tenho 20 minutos. E fazer daquele tempo um tempo proveitoso. Mas isso precisa de perseverança, persistência, porque os obstáculos virão. Mas a gente precisa aprender a integrar isso no nosso dia a dia. As pessoas costumam achar que a oração é só ali rezar o texto. Mas, na verdade, né? É muito além, é uma conversa mais aprofundada com Deus. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre isso. Sim, eu costumo pensar, né? Eu tenho esse pensamento em relação à oração, que é um momento de uma conversa. É como se nós conversássemos com Deus como se fosse o nosso melhor amigo. E, na verdade, Ele é o nosso melhor amigo. De abrir o nosso coração e falar daquilo que existe de mais precioso dentro de nós. De falar das nossas alegrias, falar também das nossas dificuldades. Então, fazer o nosso momento de oração é nada mais do que ter um momento de intimidade com um amigo que nós temos, que é Deus. Tem diversas formas também, né, para você se comunicar com Ele, né? Você pode citar algumas dessas formas para a gente? Sim, além da leitura orante da palavra, da Lécio Divina, você tem a oração do terço, que é uma oração fundamental e poderosíssima. Nós temos também, por exemplo, na prática, no período quaresmal, nós estamos fazendo os encontros quaresmais, que a nossa arquidiocese promove, que também é um momento de oração, de reflexão sobre a campanha da fraternidade. Além disso, nós também temos a Via Sacra, que acontece sempre às sextas-feiras, onde a gente vivencia toda a questão do sacrifício e da morte de Jesus. Além de tudo isso, nós temos a nossa oração pessoal, que é fruto da nossa conversa, que é um fruto da conversa que nós temos que ter com Deus diariamente. Então, Keila, muito obrigada por participar aqui do programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar sobre esse assunto com você. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite.
E agora, no quadro Testemunho, confira o depoimento de quem tem a oração como uma prática constante em sua vida. Meu nome é Diracilda Gregório e eu gosto muito de orar, gosto muito de me apegar com Deus, principalmente nos momentos mais difíceis. Mas toda a vida eu gostei de orar, toda a vida. Desde o início, desde quando eu fui batizada, eu gosto de orar. É orando que a gente enfrenta todas as dificuldades, todas as batalhas, através de Deus. É orando. Se não orar, você não consegue nada. Então, Deus é o nosso protetor maior, é Deus. Eu me identifico muito nesse período quaresmal em rezar com Deus, em orar com Deus. Entro no meu quarto e vou orar para agradecer as coisas boas que Deus já fez para mim, para minha família. Sou muito feliz por ter vencido muitas coisas boas através da minha oração com Deus. E no momento quaresmal, eu me identifico mais porque é o momento que eu oro mais, me sentindo mais com coragem, mais presente com Deus. Vivo agradecendo a Deus por tudo de bom que Ele tem feito comigo até hoje. Já sofri várias doenças, mas graças a Deus venci através das minhas orações. E eu sempre oriento para meus filhos, meus netos, quando eles estão passando um momento difícil, reze, ore, entre no seu quarto, no momento que você estiver só, e ore a Deus com muita fé que você vence. Eu venci, vocês vencem também as dificuldades que a vida traz para a gente. Mas é preciso que tenha fé. Se não tiver fé, você não vence. Esta é a importância da oração para mim. Então, eu desejo a todos vocês um feliz domingo. Que Deus abençoe, que Deus ilumine, que Deus dê discernimento e que Deus afaste todo o mal do mundo, para nós e para todo mundo. Confira agora as principais notícias da Ação Social Arquidiocesana no quadro Boletim da ASA. Olá, você acompanha a partir de agora mais um Boletim da ASA, trazendo os principais acontecimentos da Ação Social Arquidiocesana de Teresina. E a coordenação geral da Caminhada da Fraternidade esteve reunida na noite da última segunda-feira, dia 21 de março, para discutir e dialogar sobre os próximos passos na preparação para a sua 27ª edição. O encontro foi realizado no plenário Dom Sérgio da Rocha, aqui na nossa Ação Social Arquidiocesana de Teresina. Com o tema Alegria, Nossos Passos Cheios de Amor, a 27ª edição da Caminhada da Fraternidade vem cheia de novidades preparadas especialmente para você, que sai às ruas todos os anos juntamente conosco em nome da solidariedade. E o Centro Maria Imaculada, serviço da Ação Social Arquidiocesana, referência no atendimento a pessoas com hanseníase, sofreu um assalto na noite da última terça-feira, dia 22 de março. De acordo com informações da coordenação do local, por volta das 20 horas, os assaltantes pularam o muro da instituição e arrombaram 4 salas, revirando mesas e armários. No assalto, foram levados do local diversos aparelhos eletrônicos, dentre eles 5 notebooks utilizados para o atendimento dos pacientes. No momento do arrombamento, a polícia chegou a ser acionada, mas não chegou a tempo de deter os assaltantes.
O serviço Levanta-te e Vem para o Meio está com vagas abertas para diversos postos de trabalho em suas empresas parceiras. Se você é uma pessoa com deficiência ou conhece alguma pessoa com deficiência com interesse em ingressar no mercado de trabalho, não perca essa oportunidade. Faça-nos uma visita e conheça de perto as oportunidades que temos esperando por você. Atendemos de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas, e estamos localizados no edifício Paulo VI, Avenida Frei Serafim, número 3200, com acessibilidade e uma equipe multiprofissional pronta para te acolher. E nós temos um convite muito especial para você. Na próxima quinta-feira, dia 31 de março, às 19 horas, no auditório Dom Avelar Brandão Vilela, será realizado o lançamento oficial da 27ª edição da Caminhada da Fraternidade. O auditório Dom Avelar Brandão Vilela fica localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, bairro de Fátima, Zona Leste de Teresina. Contamos com a sua presença. E este foi o nosso Boletim da Asa de hoje. Até o próximo domingo com muito mais novidades para você. Lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você pode acompanhar o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E na última sexta-feira, durante a celebração da penitência, o Papa Francisco consagrou a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Confira. Noi, dunque, Madre di Dio e nostra. Por isso nós, ó Mãe de Deus e nossa, solenemente confiamos e consagramos ao vosso Imaculado Coração nós mesmos, a Igreja e a humanidade inteira, de modo especial a Rússia e a Ucrânia. Acolhei esse nosso ato que realizamos com confiança e amor. Fazei que cesse a guerra, providenciai ao mundo a paz. O sim que brotou do vosso coração abriu as portas da história ao Príncipe da Paz. Confiamos que mais uma vez, por meio do vosso coração, virá a paz. Assim a vós consagramos o futuro da família humana inteira, as necessidades e os anseios dos povos, as angústias e as esperanças do mundo. Por vosso intermédio, derrame-se sobre a terra a misericórdia divina e o doce palpitar da paz volte a marcar as nossas jornadas. Confira agora as principais notícias da Arquidiocese de Teresina, com destaque para a ordenação de 2 novos padres para a nossa Arquidiocese. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. No sábado, dia 19 de março, na solenidade de São José, a Arquidiocese de Teresina ordenou mais um sacerdote durante celebração realizada na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vermelha, na Forania Sul 1. A solenidade foi realizada na Igreja de Lourdes por ser a paróquia de origem do novo sacerdote e onde também teve início a sua caminhada vocacional. Foram 8 anos de preparação para que o padre José Enéas pudesse se tornar presbítero e pela imposição das mãos do arcebispo de Teresina, ele recebeu o 2º grau do sacramento da ordem. Dom Jacinto Brito, que o acompanhou desde o tempo vocacional, conta o que essa ordenação do neosacerdote significa para a Igreja Particular de Teresina e para ele. Eu acompanhei o Enéas desde o tempo vocacional, 2013, ingressou no seminário em 2014, então esse período todo ele é da segunda turma de seminaristas do tempo em que eu estou aqui, né? E sempre mantivemos uma boa relação, uma aproximação crescente. Então hoje ordená-lo é como que coroar um processo de acompanhamento, agora selado pelo sacramento da ordem. E no dia de São José, um dia tão significativo para a igreja e para ele que tem o nome de José e devoto de São José, então a gente sente como a Bíblia fala
o sentido dos nomes José, na língua hebraica, que é a língua do Antigo Testamento, é Deus acrescenta. Então, na verdade, Deus está acrescentando para nós mais um padre. Para mim, mais um colaborador próximo e em quem eu ponho muita confiança pela trajetória serena, firme. O arcebispo fala também sobre as colaborações do novo padre ainda durante o seu processo formativo e o que ele assume a partir de agora. Sempre os formadores deram a ele tarefas especiais e eu já fui confiando a ele também tarefas significativas. Mandamos que ele fizesse um curso para formador de seminário antes de ser padre, já concluiu esse curso e já está no seminário propedêutico São João Paulo II, já colaborando na formação dos que ingressam no primeiro ano do seminário. Já o designei também para uma diaconia territorial São Lourenço, bem na periferia, lá no Eduardo Costa, Teresina Sul e Bosque Sul. Então, significa confiança que a igreja, que o bispo tem nele e espera exatamente que a participação dele na vida ativa da igreja seja uma grande bênção, como tem sido até hoje. Filho de José dos Anjos e Elisoneide, o novo padre é natural de Teresina e nasceu no dia 12 de julho de 1996. Desde pequeno, frequentava a Igreja Católica e, ao longo da sua caminhada, realizou os sacramentos do batismo, primeira comunhão, crisma, serviu como acólito e participou de alguns grupos de sua paróquia. O padre Antônio Cruz foi quem o acompanhou durante muito tempo, o guiando no seu discernimento vocacional. O diretor espiritual fala um pouco sobre o que essa ordenação do padre Enéas representa para ele. Eu o conheço há 19 anos, ele está com 26 anos. Então, ele era criança quando eu cheguei aqui. O José Enéas não é a primeira vocação que eu descubro, mas é a primeira vocação que eu acompanho desde o início. E para mim é um motivo de muita alegria. Tanta alegria que amanhã eu vou dar a ele, na sua primeira missa, o meu cálice de ordenação. O cálice de ordenação é algo precioso, que nos acompanha a vida inteira. Mas como eu ganhei o cálice do Padre Manuel e o estou usando, eu vou dar a Enéas este cálice. Então, por si só, já se explica a minha alegria e o meu contentamento. É muito bom. Hoje, dia de São José. Deus sempre acrescenta. Ele também fez parte da Renovação Carismática Católica, a RCC, e vivenciou o Encontro de Jovens com Cristo, o EJC. O novo sacerdote sempre seguiu em direção a esse caminho. Em fevereiro de 2014, ele ingressou no Seminário Propedêutico São João Paulo II e, após 8 anos de formação, concluiu seus estudos. Ele conta como vê toda essa trajetória realizada por ele. Vejo como uma confirmação de Deus, mas também como um cuidado que Ele teve por mim. Eu sei que Ele me chamou com misericórdia, eu sei que Ele me escolheu porque Ele é altamente bondoso, Ele é insuperável em bondade, e se Ele chama, Ele dá todos os meios para que aquele chamado seja vivido. Então hoje para mim eu olho com gratidão, imensa gratidão. A avó materna do padre José Enéas foi a principal incentivadora para que ele seguisse nos caminhos de Deus e da Igreja Católica. Desde pequeno, ela o levava para as missas ou para os grupos que atuava. Ela relembra o início dessa história. Ele foi um neto escolhido de todos porque ele morou comigo. Ele comecei trazendo ele para a igreja. Ele tinha 1 ano e 2 meses. Para onde todo local da igreja que eu ia, ele me acompanhava. Eu é da Renovação Carismática, sou intercessora, sou Ministério de Cura. E aí ele começou, eu vinha para o louvor, ele me acompanhava. Até quando completou 7 anos,
Ele fez a primeira comunhão, mas ele me seguia. Aí ele, com 7 anos, ele foi ser intercessor da igreja. Ele já falava pequenininho, ele já tinha aquele dom de falar, de ouvir. Eu ia para o retiro no interior, nos matos. Ele ia comigo, que se eu deixasse, ele adoecia. Eu chegava e encontrava com febre, doente no Bahia. Aí digo, agora só vou participar, se eu deixar levar a minha companhia. Ela revela ainda o que esse momento da ordenação presbiteral do seu neto representa para ela. É uma grande alegria, para mim foi a coisa mais importante na minha vida. E ele é um menino muito educado, é muito responsável, desde pequenininho. Então é minha vida. E estou com muita alegria, muito. Para mim é importante demais. O pai do neosacerdote diz como foi a reação dele e de toda a família quando ele externou essa vontade de seguir na vocação presbiteral. Só dei apoio, só fiz apoiar, não, meu filho? Você que sabe, que você pode ir, eu apoio. Não foi o que nós fizemos, apoiamos ele e até hoje estamos juntos. Se Deus quiser, deu certo, né? O padre José Enéas revela ainda o sentimento de poder realizar esse sonho. Eu estou muito feliz, com o coração muito em paz e principalmente muito agradecido a Deus por ter me chamado, por ter me dado essa vocação, por me ajudar agora a seguir nesse novo caminho. Hoje ele está atuando na vice-reitoria do Seminário Propedêutico, que iniciou ainda como diácono transitório e vai atuar dando assistência na Diaconia Territorial São Lourenço, na Zona Sul de Teresina. Estiveram presentes na ocasião integrantes do clero arquidiocesano, seminaristas, familiares e amigos do novo sacerdote, além da comunidade de fé. E na última quinta-feira, dia 24 de março, foi a vez do padre Iago Joaquim ser ordenado pela imposição das mãos do arcebispo Dom Jacinto Brito durante celebração realizada na paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Forania Leste. Estiveram presentes na solenidade membros do clero arquidiocesano, seminaristas da Arquidiocese de Teresina, familiares, amigos do neosacerdote e fiéis paroquianos. Filho de Edna Joaquim, em memória, e José Joaquim, o novo padre nasceu em 8 de abril de 1994 em Teresina, na maternidade Dona Evangelina Rosa. Ao longo de sua vida, recebeu os sacramentos da Igreja Católica, o batismo, a primeira Eucaristia e o crisma, e realizou em 2009 seu primeiro serviço na igreja como acólito na paróquia Nossa Senhora de Fátima. O pároco da época, que o acompanhou durante todo o seu processo de discernimento vocacional e formativo, relata como é para ele ver que todo o empenho foi favorável. Eu estou escandalosamente feliz. O Iago será, dentro de poucos instantes, o 4º padre saído dos meus grupos de acólitos e de jovens. Foi o menino que chegou com vontade de andar com Jesus, de apaixonar-se por ele. Ele começou em 2009 no grupo de acólitos. E aí foi crescendo, foi se entregando, até viver aquilo que o profeta Jeremias diz: Senhor, tu me seduziste e eu me deixei seduzir. Então foi uma caminhada muito bonita que nos trouxe muita alegria. E hoje nós estamos colocando nas mãos de Deus mais um padre da Arquidiocese. Para mim é um prazer muito grande. Desde pequeno manifestou apreço e devoção pelos mistérios da fé católica, demonstrando o desejo de servir a Deus e a Igreja como padre. Era seu costume brincar de missa, ler a vida dos santos e desenhá-los, além de participar da Santa Missa e incentivar os pais e familiares a participarem também. A madrinha do novo padre relembra um pouco da infância dele e sua forte relação com a fé. O Iago sempre foi um menino que já nasceu com o dom de ser padre. Desde pequenininho, que ele chegava na minha casa, ele trazia um terço. Eu sempre perguntava assim: meu Deus, toda criança gosta de um carro, uma bola. Por que Iago gosta de um terço? E ele dizia: porque eu gosto de Jesus. Então, ele cresceu com essa mentalidade, com esse caráter de servir a Jesus. E hoje,
A vida dele foi na igreja. Iago é um servidor de Jesus puro, de corpo, de mente e de espírito. Ao longo dos anos servindo na igreja, sua vontade de ser padre foi crescendo, até que em 2012 e 2013 ele fez encontros vocacionais na residência episcopal recomendado pelo padre Daniel Rodrigues. Logo depois, no ano de 2014, ingressou no Seminário Propedêutico São João Paulo II, iniciando seu caminho rumo ao sacerdócio. O padre Daniel conta um pouco sobre esse momento inicial. Eu fui vigário paroquial da paróquia de Fátima durante um tempo, né? Foi onde eu conheci o padre Iago e eu comecei o acompanhamento dele aqui na paróquia, né? O grupo de coroinhas, né? Quando então ele manifestou o desejo de ser padre, né? Diante disso, eu encaminhei para o grupo vocacional da paróquia, né? Onde eu era o promotor vocacional, e lá ele fez esse discernimento, né? Foram 3 anos de caminhada, né? Muito difíceis, onde, por exemplo, em 2013 era para o Iago ter entrado no seminário, ele não entrou por conta da mãe dele que estava muito doente, né? E inclusive a mãe dele veio a falecer, causando assim uma grande tristeza no seu coração, preocupação. E aí, em 2014, ele ingressou no seminário propedêutico, onde eu era formador, era o reitor, né? No início ele era um menino muito assim, acanhado, tímido, né? Mas ele deu passos importantes, foi amadurecendo, né? O próprio seminário, através da formação, contribuiu para que ele hoje se torne esse grande padre que ele é, né? Então eu me sinto assim muito orgulhoso, né? É como que tivéssemos praticamente, né, um filho que chega a um grau máximo assim da formação e um pai que se alegra pela sua vitória, pela sua conquista, né? O padre Iago, com certeza, ele é um grande vencedor e será também um grande padre. O novo padre faz uma avaliação de toda a sua trajetória até o dia de sua ordenação sacerdotal. Avalio a minha trajetória como graça de Deus. A obra é dele, apenas dei abertura para que a graça divina agisse em mim. E eis aqui a obra foi feita, sou sacerdote do Altíssimo, configurado a Cristo, sumo e eterno sacerdote, para o serviço de Deus e da Igreja na Arquidiocese de Teresina. O neossacerdote destaca ainda como é para ele realizar esse sonho de servir a Deus através dessa sua vocação presbiteral. Me sinto muito feliz realizando este sonho que é de Deus, não é somente meu, porque é Deus que planta a vocação em nosso coração. Não me arrependo de nada, eu só tenho que elevar a ação de graças a Deus, invocando o seu santo nome e elevando o cálice da salvação em cada Eucaristia. O pai José Joaquim fala com emoção sobre esse momento. Nisso que eu peço a Deus que dê uma glória aqui na terra para ele, como padre, entendeu? Eu fico muito feliz, emocionado, muita emoção, mas é um filho que eu tenho. A família tem, todo considera, os tios, tia, considera mesmo profundamente. E ele nasceu para essa missão, ser padre. Entendeu? Espero que ele corresponda ao Pai do céu, entendeu? Que deu esse dom para ele de padre. E assim Deus seja louvado a ele, certo? Que Deus tenha glória. Ele aqui na terra, fazer um bom trabalho, aonde ele estiver, a igreja onde ele estiver pregando. Já é a segunda ordenação presbiteral realizada no mês de março. O arcebispo Dom Jacinto Brito fala sobre como a Arquidiocese de Teresina recebe essas duas novas vocações. Para a Arquidiocese de Teresina é graça sobre graça. Dia 19 de março, um padre. Dia 24 de março, mais um padre. Os 2 padres que nós temos previsto ser ordenados neste ano. De alguma maneira eu antecipei a ordenação de ambos por 2 razões. Primeiro, pela necessidade da igreja. Nós precisamos de um padre no santuário,
da Santa Cruz dos Milagres. Para lá já está indicado o Padre Iago. E no propedêutico e numa diaconia territorial, o Padre Enéas. De modo que, sendo eles rapazes, filhos da diocese, fizeram todo o percurso vocacional acompanhados pelo mesmo formador. E há uma benevolência total dos formadores a respeito deles. Os escrutínios que espalhamos entre leigos, padres, religiosos a respeito deles foi altamente positivo. Eu me senti confirmado na decisão de ordená-los com pouco tempo depois do diaconato, 3 meses e meio. Então estou muito feliz de poder impor as mãos sobre mais um jovem que, como um filho, nasce do meu ministério nesses 10 anos de episcopado em Teresina, e ainda o fato de ter completado há 2 meses atrás 50 anos de sacerdote. Ao final da celebração, o novo padre proferiu algumas palavras e agradeceu a todos que o ajudaram nesse caminho rumo ao sacerdócio. Ele continuará atuando no Santuário de Santa Cruz dos Milagres, mas agora como presbítero. Dom Jacinto Brito realizou na última sexta-feira, dia 25, o ato de consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, às 6 horas da tarde, durante celebração na paróquia Nossa Senhora de Fátima. No próximo domingo traremos mais detalhes sobre o momento. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, acesse o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere o quadro Dicas da Fé. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E neste domingo, a nossa dica da fé para você é o livro As 24 Horas da Paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo, da Associação Senhor Jesus. A primeira edição deste livro foi publicada em 1915 na cidade de Nápoles, na Itália. A obra traz relatos que piedosamente acreditamos terem sido dados pelo Verbo Divino feito homem, relatos das intenções, das reparações e do sofrimento interior vividos por Jesus durante sua paixão. O objetivo dessa obra não é tanto narrar a história da paixão. A sua finalidade é fazer a digna reparação junto a Jesus, unindo os vários pontos da paixão do nosso Senhor, a diversidade de tantas ofensas. E essa foi a nossa dica da fé deste domingo para você. Aproveite, garanta a sua obra e faça uma boa leitura. E hoje nós vamos conhecer a história da Amanda e do Mateus, eles que fazem parte da Paróquia São Paulo e evangelizam através da música. A música é uma manifestação artística e cultural de um povo. Ela tem o poder de atingir mais a fundo as pessoas por diversos fatores que a englobam. Servir a Deus através da música é algo muito habitual, inclusive faz parte de alguns ritos das celebrações eucarísticas.
Os músicos Amanda e Matheus servem juntos na comunidade deles desde 2015, após se conhecerem no Encontro de Jovens com Cristo, o EJC. Amanda relembra como foi o início dessa parceria. A maioria dos meus irmãos de paróquia eu conheci no EJC mesmo, né? Tive uma aproximação maior pelo EJC e o Matheus foi uma dessas pessoas. Quando eu conheci o Matheus, ele já tinha feito um encontro, né? Um encontro de jovens. Pouco a pouco foi surgindo a amizade também, né? Antes começou com a questão de servir junto numa missa ali, servir junto a outra missa aqui, mas ao mesmo tempo também aprofunda esse servir, porque deixa você mais à vontade de servir com uma pessoa que você conhece, com uma pessoa que você gosta, é sempre melhor. A cantora vem de uma família muito católica, foi criada e educada em um ambiente religioso, frequentava a missa aos domingos e isso a despertou com o tempo para o serviço na igreja. Ela conta como foi esse processo até começar a servir assiduamente. O meu pai, depois que eu fiz crisma, né, mesmo sem ter vivência nenhuma assim, em grupos, mas ele disse que por eu estar crismada, né, graduada assim na fé, eu devia participar de algum grupo, entrar em algum grupo. E como eu já fazia algumas apresentações assim na escola, ele foi e me aconselhou a entrar em um grupo de canto, que talvez seria mais fácil de perseverar entrando em um grupo assim, né? Mas mesmo antes de servir na igreja, Amanda já tinha uma certeza, que a música era uma grande realidade na sua vida e que sempre fez parte da sua história. Na minha família, existem poucas pessoas que têm esse dom musical. Tem famílias que, assim, pai toca, avó toca e gera, né, é quase que por osmose, assim. Aí as pessoas já nascem cantando, mas na minha não foi assim, mas tinham as pessoas que tinham gosto musical e eu também, né? Eu desde sempre tive esse gosto musical. Na vida do artista Matheus, a música também se fez presente desde pequeno, quando ele ganhou de sua família um teclado de brinquedo. Mas foi na sua adolescência que ele começou realmente a aprender a tocar um instrumento e a tomar gosto por essa prática. Mas era só aquilo na minha infância. Quando eu fiz 10, 11 anos, um amigo meu da escola comentou que ia entrar numa aula de violão. E eu falei, rapaz, bem que eu podia também tentar, né? Assim, foi bem do nada, não tinha a intenção de antes, vou aprender um instrumento. Ele comentou que ia fazer e surgiu o interesse. E aí eu entrei na aula, isso com 11 anos, 10, 11 anos. E aí até hoje não parei, né? A família dele também o incentivou a frequentar a igreja, o levava para as missas aos domingos e parte do seu ensino escolar foi realizado em uma instituição católica, o que o ajudou a fortalecer nesse caminho de fé. Porém, em certo momento de sua vida, ele se afastou dessa realidade. Passava a ir para as missas só aos domingos e às vezes nem ia também. Dei essa afastada assim, que acho que foi 1, 2 anos mais ou menos. Até que por convite da minha irmã e da minha madrinha, que já eram do encontro de jovens dessa paróquia, eu também vim fazer em 2013 isso. E aí eu fiz o encontro de jovens com Cristo e daí para frente comecei a viver de verdade assim dentro da igreja, né? Conhecendo mais a Deus, tive a minha experiência com Deus e pude conhecer melhor por meio do serviço, por meio dos amigos que eu fui conquistando ao longo desses anos, né, de 2013 para cá, e fui aprofundando mais, né? Hoje eu já vivo mais intensamente, mais profundamente dentro da igreja e a minha fé, algo mais sólido, né? Diferente de quando eu comecei. E com esse serviço diário na igreja, em diversos grupos, ele pôde perceber os benefícios desse servir na vida das pessoas e em sua vida. Ele diz o que esse trabalho de evangelização representa para ele. Isso é muito gratificante, porque a gente vai vendo os frutos na vida das pessoas, né? A gente vai servindo por meio da música ou por meio de outro serviço também. E a gente vai vendo a vida das pessoas sendo transformadas, né? Os testemunhos que nós vamos escutando, de conversão, de pessoas que vão conhecendo a Deus, que nunca tinham escutado falar de Deus e vão conhecendo por meio do nosso servir. Ou pessoas que já eram da igreja e se afastaram e foram para um evento, a gente serviu e aquelas pessoas voltaram a uma vida com a igreja, uma vida com Deus, né?
Então é uma gratidão que a gente sabe que é obra de Deus, não é o nosso servir assim, unicamente que está transformando aquela vida, mas Deus também agindo por meio do nosso tocar, do nosso cantar, daquilo que a gente se dispõe a fazer, gratuitamente, de coração ofertado, em vista daquelas pessoas que precisam ter essa experiência com Deus. Amanda fala também sobre a grande importância que servir a Deus através de um dom dado por Ele significa. Eu acredito que a fé, aquilo que Deus derrama em nós, a graça que Ele derrama em nós, ela não foi feita para ser guardada, mas ela foi feita para ser doada. Assim como Ele doou tudo por nós, a gente também deve doar algo. No meu caso, a música, mas também com o decorrer da caminhada fui percebendo que existiam outras formas de me doar, Eu também participando de outros serviços e também conhecendo outras pessoas que serviam de outras formas na igreja. E acho que é isso. Acho que a música não é que seja a única forma, mas aquela que eu tenho mais afinidade em me dar para o outro, em passar uma mensagem, passar um pouco da graça que Deus derrama na minha vida para o outro. E assim, se doando de coração, Amanda e Mateus seguem com o mesmo propósito missionário de levar a palavra de Deus através da música. Eu sou prisioneira do mais belo amor, do doce Jesus, do meu bem da cruz. Confira agora a mensagem de Dom Jacinto Brito no quadro Palavra do Pastor para este domingo. Irmãos e irmãs que estão conosco neste programa Em Tuas Mãos, queremos de fato estar nas mãos do Senhor, ser por Ele conduzidos ao encontro do Pai misericordioso. Este quarto domingo da Quaresma nos lança em rosto, lança diante da nossa consciência e, sobretudo, projeta na intimidade do nosso coração uma das mais belas parábolas que nós temos de nosso Salvador. Conhecida como parábola do filho pródigo, no capítulo 15 do evangelista Lucas, que é por excelência o evangelista da misericórdia, ela deveria com mais razão ser intitulada Parábola do Pai Misericordioso. Porque, na verdade, quem está em destaque aqui é a misericórdia do Pai. Quem não se lembra que o Papa Francisco fez um ano santo extraordinário da misericórdia, exatamente para nos chamar a atenção de que as entranhas do nosso Deus são entranhas de misericórdia. A palavra misericórdia tem uma raiz hebraica, ramim, que é a mesma palavra para útero materno. Então significa Deus nos ama com entranhas maternais, como o útero da mãe que nos acolhe. Olha, isso é muito profundo. Não é um amor de braços abertos, não é um amor de um beijo, não é um amor de uma palavra, é entranhas de mãe, lá do útero onde a mãe nos guarda por 9 meses. Daí que vem a palavra misericórdia, um Deus misericordioso. É tão triste quando a gente percebe que alguém tem medo de Deus. Ao invés de nele confiar, como Jesus nos ensina a fazê-lo, tem medo. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que a maior ofensa que nós podemos fazer a Deus é não confiar nele. Então, confiar na sua misericórdia, que não tem limites. O Salmo 118, 115, 117, 118 faz como uma ladainha, porque sua misericórdia não tem fim, porque seu amor não tem fim, não tem limites. E é isto que Jesus nos ensina a partir dessa história tão conhecida.
Aparentemente, nós temos um filho mau e um filho bom. Na verdade, os dois são errados. Os dois são errados. E o pai usa de misericórdia para com os dois. Vejamos. O filho mais novo, no ímpeto de juventude, com a cabeça fora do lugar, quer sair pelo mundo, fazer o que entende, ser livre, como as pessoas gostam de dizer. Mas ser livre para fazer o mal e ser aprisionado pela miséria, que liberdade é essa? Ele chega ao ponto de tendo gasto até a herança, vejam só, ele saiu com tanta certeza que estava fazendo o que era bom para ele, que ele pede do pai até a herança. A herança se recebe depois que o pai morre. Ele pede antes, como quem diz, não quero mais nada com o senhor, não quero mais nada com a família. Eu quero ir embora, viver minha vida. E o pai, misericordiosamente, dá a ele. Com certeza, com o coração partido, mas dá a ele a herança. Enquanto ele teve dinheiro, como costuma acontecer, teve amigos. Quando não tinha mais nada, os amigos desapareceram, nem o que comer ele tinha. O único emprego que ele encontrou foi o pior que um judeu podia encontrar: cuidar de porcos. E a parábola nota que nem sequer a comida que era dada para os porcos era dada a ele. E foi nessa hora, no fundo do poço, que ele se lembrou: na casa de meu pai, os empregados passam melhor do que eu aqui. Eu vou voltar para meu pai. Olha, o errado começa a ver novamente caminho. E o que ele olha? Olha o coração do pai. E confia no pai. E volta. Quando ele chega na estrada, diz que o pai o avistou de longe. Ora, se o pai o avistou de longe, é porque o pai estava na expectativa. E outra, o pai nem espera que ele chegue para lhe dar uma lição de moral. Olha, tá vendo? Tu aprendeste a lição? Olha aí em que deu tua doidice de jovem. Não, o pai vai ao encontro dele. E a iniciativa de nos salvar é sempre de Deus. Vai ao encontro dele, o abraça, o beija. E o filho começa a dizer: pai, eu pequei contra Deus e contra ti. O pai não quer nem escutar o pedido de perdão do filho. Grita para os empregados: trago a melhor veste para vestir meu filho. Coloque uma sandália nos pés dele, que a sandália dele já está acabada. Coloque o anel no dedo. A gente pensa que o anel é um enfeite. Tal como o que eu uso não é um enfeite, mas é um símbolo desse compromisso do bispo com a sua igreja, como se fosse com a esposa. A igreja é a esposa de Cristo. Então, o pai dizendo que era para dar o anel, porque os anéis do passado não eram rebuscados como os nossos, eram primitivos, e eles eram tipo um carimbo, onde ali se diz, era um selo de autenticidade. Cada família tinha, por assim dizer, o seu brasão. Dar o anel quer dizer devolver a condição de verdadeiro membro da família para o filho. E ele então entra e o pai quer fazer uma festa, quer se alegrar. Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E nisso, quando a festa está no auge, vem o irmão mais velho, que nunca tinha saído de casa e era considerado um bom filho. Mas veja o coração desse filho. Quando ele chega aqui e pergunta: que zoada é essa? Ah, é uma festa, tu não sabe não? Teu pai está fazendo uma festa porque teu irmão chegou e ele está alegre. O filho disse: eu não entro. Quando o pai soube que o filho estava fora e não queria entrar, foi também ao encontro dele. Mas olha a diferença dos dois filhos. Um confiou na misericórdia do pai. O outro, o orgulho, não permitiu se alegrar com o irmão e nem muito menos com o pai. E o pai disse: meu filho, tu estás dizendo para mim que eu nunca te dei nem um cabrito para tu comeres com teus amigos, e agora teu irmão que voltou, eu faço uma festa? Tudo que é meu é teu. E ele
insiste no argumento e fica fora. Olhe, o errado voltou, confiou no pai e o pai fez a festa. O que parecia bom era orgulhoso, pensava só em si, ficou fora. Vamos, pelo caminho da humildade do filho que voltou, ir ao encontro do pai. Ele está de braços abertos para nos acolher. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Que neste tempo favorável de conversão, nós possamos ir ao encontro do Senhor. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo com mais uma edição do programa Em Tuas Mãos para você.